Jair Bolsonaro se reúne com ministros para discutir nome para o Ministério da Justiça. Mas substituto de Sérgio Moro ainda está indefinido. Passam de 200 mil as mortes causadas pelo novo coronavírus no mundo. 830 mil pessoas estão curadas. Brasil registra 346 mortes nas últimas 24 horas e tem 5.500 novos casos. Rio de Janeiro inaugura o primeiro hospital de campanha exclusivo para atender pacientes do SUS infectados pela doença. O desafio de ficar em casa e evitar exageros na alimentação. Consumo de doces, petiscos e bebidas alcoólicas cresce durante a quarentena. Beber um copo de vinho não é um problema. Agora, beber uma garrafa todo dia é um problema. Em tempos de isolamento social, artistas consagrados se unem para projetar arte nas fachadas dos prédios. Aqui ninguém vai pro céu. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. Já passa de 4 mil o número de mortos pela Covid-19 no Brasil. A informação está no novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste sábado. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Galton Sé, direto de Brasília. Oi, Galton, boa noite para você. Foram quantas mortes só nessas últimas 24 horas? Foram 346 mortes confirmadas. Carol, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Hoje, o governador de Alagoas, Renan Filho, confirmou pelas redes sociais que está com o novo coronavírus. Ele disse que está em casa, seguindo todas as recomendações médicas e sem sintomas graves. Outros governadores que testaram positivo para a Covid foram Helder Barbalho, do Pará, e também Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. E é lá no estado dele que já chega a 615 o número de mortes causadas pela doença. Já são quase 7 mil pessoas contaminadas no estado. E por conta desse aumento do número de contaminados, a inauguração do primeiro hospital de campanha na capital fluminense foi antecipada em uma semana. Iraci Mendes morreu com sintomas do Covid-19. Ela estava internada na UPA do Alemão, na zona norte do Rio, desde a última quarta-feira. A idosa precisava de uma vaga de UTI com respirador, mas não conseguiu. Praticamente não existem mais leitos de UTI no sistema público de saúde na cidade do Rio de Janeiro. A ocupação é de 98%. Nos casos de internação e enfermaria, a taxa é de 88%. A esperança agora são os hospitais de campanha como este no Leblon, zona sul do Rio, que custou 45 milhões de reais. Foi erguido em 19 dias, com verba da iniciativa privada e em um terreno do governo do estado. O hospital, previsto para começar a funcionar daqui a uma semana, foi inaugurado hoje e vai receber exclusivamente pacientes do SUS. Todo o processo já está amarrado e desenhado junto à Central de Regulação de Pacientes do Estado, né, para que a gente possa, então, receber aí os pacientes que estão nessa fila aguardando esse atendimento. São 200 leitos, metade na enfermaria e metade em UTI. O hospital vai funcionar com portas fechadas ao público em geral. Receberá apenas pacientes encaminhados por outras emergências, principalmente os casos mais graves. Esse aqui é um hospital completo, de alta complexidade, com todo o recurso. Então, ele não é um hospital para pacientes de média e baixa complexidade exclusivamente. Aqui é um hospital que reúne toda a tecnologia para atender um paciente grave, em tudo que ele necessita. Mapear os casos do novo coronavírus, incluí-los nas estatísticas, é um dos grandes desafios da pandemia aqui no Brasil. Para tentar reduzir a subnotificação, um grupo de empreendedores cariocas criou a plataforma Onde Tem Coronavírus. As perguntas são simples e as respostas bem objetivas. Para acessar o site é preciso primeiro fazer um cadastro. Para validar a informação, você vai informar nome, e-mail, idade e CEP e vai responder o questionário. Tudo leva menos de 30 segundos. O OTC é uma ferramenta colaborativa e tem como fonte exclusiva de dados a informação colocada por cada cidadão. A plataforma começou a funcionar há 6 dias e já registrou quase 400 casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus no estado do Rio. Para um dos idealizadores, a ferramenta ajuda a população a se proteger mais e também pode auxiliar ações públicas de saúde.
eu aqui na minha casa, se eu tiver a informação de que no meu bairro existe um índice maior de contágio que no bairro vizinho, eu vou buscar me proteger mais. A gente tem plena certeza que a gente vai se aproximar ainda mais de uma realidade. E esses dados podem efetivamente serem utilizados pelos poderes públicos, sim. Em mais um sábado de sol, o que se viu em algumas praias do Rio, como na Barra da Tijuca, foram muitos flagrantes de quem insiste em não respeitar o isolamento social. E o estado de São Paulo ultrapassou neste sábado 20 mil casos de Covid-19, Carol. Foram mais 155 mortes nas últimas 24 horas, subindo o total para 1.667 óbitos. E a partir de hoje, na cidade de São Paulo, estão proibidos velórios de pessoas que morreram com a confirmação ou com a suspeita do novo coronavírus. Até o fim da pandemia, os enterros das vítimas ou de casos suspeitos da Covid-19 em São Paulo serão assim, sem velórios, rápidos e com no máximo 10 pessoas. É complicado, né? Não temos velório, caixão lacrado, no saco, sem vestimenta, sem nada. A família não pode se despedir, bem complicado. As homenagens só poderão ser feitas nestas estruturas montadas logo na entrada dos cemitérios e por um tempo muito curto, 10 minutos. Aqui no maior cemitério de São Paulo está sendo instalado um centro de logística para sepultamentos. A partir da próxima semana, 2 câmaras frias armazenarão até 40 caixões. Outras 2 tendas como esta deverão ser instaladas em outros 2 cemitérios da cidade, caso o número de óbitos ultrapasse 400 por dia. As medidas fazem parte do plano de contingência da Prefeitura de São Paulo, criado para evitar mais contágios e também o colapso do sistema funerário da cidade. Apenas no cemitério da Vila Formosa, 8.000 covas foram abertas. A gente criou um plano que a gente dividiu em duas fases. A primeira fase, até 400 óbitos na cidade. A gente continua utilizando os 22 cemitérios. Após 400 óbitos diários na cidade, a gente realmente muda. A gente para de trabalhar nos 22 cemitérios, passa a trabalhar só em 3 cemitérios. E aí, usando, inclusive, essas valas que são estratégicas, e aí sim trabalhando com enterro 24 horas. Ainda serão abertas mais 5.000 covas em 2 cemitérios de São Paulo e 200 coveiros poderão ser contratados para os enterros noturnos. O serviço funerário vai implantar até a próxima semana um novo sistema de rastreabilidade de corpos. A gente então criou uma condição de ter uma etiqueta de código de barra desde que o corpo chega, aonde ele passa e aonde ele vai ser sepultado, para que a gente consiga dar uma informação para a família e a gente não repita o que aconteceu fora daqui. E você vai ver daqui a pouco, o Ministério Público investiga a subnotificação de mortes e casos de Covid-19 em um dos maiores hospitais de São Paulo. São Caetano do Sul, no ABC Paulista, começa a testagem em massa da população usando o sistema drive-thru. Continue com a gente, nós voltamos já já. Uso de álcool em gel. Fique atento à data de validade para ter certeza de que o produto não perdeu a eficácia. Verifique se a concentração é de 70%. Por ser altamente inflamável, não deixe o álcool em gel no sol ou perto do fogão. Uma nova versão com a voz de Milton Nascimento. Teu próprio mar de fel, aqui ninguém vai pro céu. O clique nos prédios é uma forma de levar arte das pessoas nesse momento difícil. As projeções são feitas em 3 prédios da região central da capital paulista. Tem gente que não perde por nada. Essa situação que estamos passando, essa tristeza absurda com o Covid, ela rasga um véu para algumas pessoas perceberem que enquanto houver desigualdade social, a paz não vai chegar para ninguém. Numa época em que a distância se faz necessária, poder ouvir e ver da janela ou da varanda de casa uma mensagem bonita é um privilégio. As projeções nos prédios durante a quarentena ganharam força e trouxeram um pouco de alento para quem enfrenta a solidão. Dicas e orientações sobre como agir no combate ao coronavírus, por exemplo, também estão aí nas fachadas dos edifícios. As projeções, que são regulamentadas e precisam de uma autorização da prefeitura, nesse período de isolamento estão liberadas. A rua, ela é um espaço mais democrático que tem.
Então, na rua, você tem a pessoa que está morando em situação de rua, você tem a pessoa que está andando no ônibus e você tem uma outra pessoa que está dirigindo um carro de luxo. Gente de todo canto que tira um tempinho para ver homenagens como essa. Médicos que lutam diariamente contra o maior inimigo de hoje. Muitas vezes pode não parecer, mas sim, existe amor em SP. Uma boa noite para você. Um ótimo domingo. Podemos começar esse jogo? Vamos.